Queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do projeto de extensão Segunda Química. Eu sou o professor Bechara e hoje nós vamos para a aula número 21. Sem perder muito tempo, direto ao assunto. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2024 e a aula de hoje trata sobre termoquímica. Bacana, que legal! Olha só, aula número 21. Foco principal, termoquímica. Mas espera aí, tudo de termoquímica a gente vai ver agora? Não. Daqui a pouquinho tem mais uma aula com o professor Silber. Karina, muito boa noite, seja bem-vinda. Hoje vai ser Boa noite, termoquímica. professor. Legal, boa noite, querida. Vai ser conceitos gerais, calorimetria, energia interna, entalpia. Ana Beatriz, boa noite, bem-vinda. Reações endotérmicas e exotérmicas e fatores que podem influenciar nos calores das reações. Não se preocupe com esse monte de informação que eu acabei de falar, que a gente vai ver isso aqui detalhado no passo a passo, podem ficar tranquilos. Então, valendo, sem medinhos. Vamos lá, primeiro conceitos gerais. Eu preciso sacar logo de cara o que é termodinâmica. Mas, professor, o senhor não falou que era termoquímica? Agora já me vem com termodinâmica? É, a gente vai já entender. A termodinâmica é um ramo gigante da ciência que estuda as energias e as transformações dessa energia, de maneira que a gente possa aproveitar essa transformação para produção de trabalho, tá? E a termoquímica é um ramo da termodinâmica. Então a gente vai falar rapidamente da termodinâmica, depois a gente mergulha na termoquímica. Termodinâmica é o ramo da ciência que estuda a energia e suas transformações. De uma forma mais simples, a termodinâmica procura explicar os mecanismos de transferência de energia térmica, a fim de que estes realizem algum tipo de trabalho. Mas vamos lá, o que é esse papo de trabalho? Olha só o que está acontecendo. A gente tem aqui um sistema de polias e a gente tem aqui um movimento. Esse material que tem uma certa massa está ligado na corda que sofre, exerce uma tensão por meio das polias e movimenta a hélice. Então a gente tem aqui energia potencial, tá? A gente tem um movimento, tem diferença aqui em relação ao solo, a gente tem energia potencial gerando um trabalho e promovendo o movimento da hélice, o que leva ao aquecimento da água. Então aqui a gente tem um caso que a termodinâmica iria estudar, em que há transformação de formas de energia. A energia potencial, depois energia de tensão, gerando movimento, produzindo aquecimento da água. Então a gente tem mudança de formas de energia e aqui a gente está gerando sim um trabalho. Bacana? Então vamos avançar um pouquinho agora, rapidinho. Vamos entrar agora na termoquímica, que é um fragmento, é um braço da termodinâmica. E o que é termoquímica? É o ramo da termodinâmica, é um braço da termodinâmica, que estuda a quantidade de calor, que pode ser uma quantidade liberada ou uma quantidade absorvida, envolvida em transformações químicas ou também transformações físicas. Vamos lá. Primeiro, vamos falar das transformações químicas, que são as próprias reações químicas. Aqui você está vendo um tubo de laboratório chamado de Erlenmeyer. E aqui tem uma cor alaranjada. Aqui do meu lado direito tem outro tubo, também chamado de Erlenmeyer, e aqui tem uma coloração azul. Isso é apenas para representar que nós temos aqui reações químicas diferentes, é apenas uma simbologia. Na reação que está de cor alaranjada à esquerda, a gente tem aqui, ó, liberação de calor. Então, essa é uma reação química que libera calor para o meio externo. Portanto, é uma reação classificada como exotérmica ou exotérmica. Eu posso pronunciar das duas maneiras que está correto. Libera calor, vai para o lado de fora. Prefixo exo quer dizer para fora, mais ou menos como o exoesqueleto dos crustáceos. Agora, olha só, aqui do lado direito a gente tem também o Erlenmeyer, uma coloração azul, que é para representar, para simbolizar outra reação. E agora a energia térmica está entrando, então o calor está vindo do meio externo para o sistema. Isso é uma reação do tipo endotérmica. Endo quer dizer para dentro. Aqui eu tenho um caso
em que transformações químicas estão ocorrendo com trocas de calor. Mas a termoquímica também vai estudar as transformações físicas. Deixa eu botar aqui para baixo. Olha só esse caso agora. A gente tem aqui as três principais fases da matéria: fase sólida, fase líquida e fase vapor. E a gente pode sair da fase sólida para a fase líquida por meio de uma mudança de estado físico. Essa mudança é conhecida como fusão, mas para ocorrer a fusão, tem que absorver calor, portanto, é uma transformação endotérmica. E a gente pode sair da fase líquida para a fase vapor, a gente chama isso de vaporização, e também uma transformação que absorve calor, portanto, também é endotérmica. E a gente pode voltar da fase vapor para a fase líquida, que legal! Aí a gente chama isso de condensação. Só que agora, no sentido oposto, a gente tem uma transformação que libera calor, portanto, é uma transformação exotérmica. E se voltar da fase líquida para a fase sólida, como é que a gente chama? Solidificação, que também é uma transformação exotérmica. Que bacana, né? E a gente pode sair da fase sólida diretamente para a fase vapor sem passar pela fase líquida. Fala sério. A gente vai chamar isso de sublimação. Como está absorvendo calor, de novo é uma transformação endotérmica. E se a gente voltar da fase vapor para a fase sólida, a gente chama de sublimação inversa. Sublimação inversa. E é um processo do tipo exotérmico. Então, olha lá, quando absorve, endo. Quando libera, exo. Só que a termoquímica vai se preocupar com as transformações químicas, como nessas reações simbolizadas, e a termoquímica também vai se preocupar com as transformações físicas, como aqui nas mudanças de fase. Bacana? Legal até aqui? Então, o foco do nosso estudo é termoquímica, que é um braço da termodinâmica. Mas, professor, já? A gente já vai fazer exercício? Já! Quer estudar sem exercício? Você quase não aprende, hein? Quer, professor, mas eu não gosto de ficar fazendo exercício. Tem que fazer. Vamos botar a nossa massa cinzenta para funcionar, para trabalhar, para aquecer o cérebro. Professor, eu não quero fazer exercício. Então arruma outro professor, porque aqui a gente vai exercitar a cada aula. É assim que a gente aprende. Vamos lá, rapidão. Olha só uma questão do Enem, fiquem ligados. Na figura abaixo, está esquematizado um tipo de usina utilizado na geração de eletricidade. Caraca, moleque, todo mundo vai acertar isso aqui. A gente tem aqui uma barragem, uma represa, aqui tem uma certa quantidade de água e nós temos essa água represada a uma determinada altura. A água vai cair e movimentar uma turbina dentro do gerador para produzir energia elétrica e transmitir essa energia por uma linha para as cidades para o consumidor. Gente, isso aqui faz parte dos estudos da termodinâmica, porque aqui a gente tem transformações de energia. Pensando assim, analisando o esquema, é possível identificar que se trata de uma usina. Fala sério, tem água aqui, não tem? Cara, se tem água, não dá para errar mais. Tchau, termoelétrica. Tchau, eólica. Tchau, nuclear. Só pode ser letra A ou letra B. Vamos ver a diferença. Letra A, uma usina hidrelétrica. É verdade, usina hidrelétrica. Porque a água corrente baixa a temperatura da turbina. A água vai passar aqui só para resfriar a turbina, é? É? Acho que não, né? Vamos lá. Agora a letra B, hidrelétrica. Por quê? A usina faz uso da energia cinética da água. A água que está em movimento, em constante movimento. É isso aí, Isabelle, é essa mesmo. A gente vai logo marcar a letra B de boa prova do Enem. Mas, professor, o projeto Segunda Química não é para a gente fazer a prova da Olimpíada de Química? Também é para a gente detonar na Olimpíada de Química, no Enem, na escola, em tudo quanto é prova de química que aparecer aí pela frente. Valeu, galera, vamos adiante. Vamos adiante que a gente tem muita coisa para falar hoje. Vamos ver. Conceitos gerais dentro das noções de termodinâmica. A gente acabou de falar que termodinâmica vai estudar energia, calor, trabalho, não sei o quê, transformação. Então vamos entender o que são esses conceitos. Primeiro, o que é energia? Energia é a capacidade de efetuar trabalho ou de transferir calor. A energia total de um sistema é a soma das energias cinética e potencial. Lembrando, energia cinética está relacionada a movimento. Movimento.
Quanto maior a quantidade de movimento, maior a energia cinética e também maior a temperatura. Quanto menor a quantidade de movimento, menor a energia cinética. E também tem energia potencial. Energia potencial está relacionada à distância a um referencial. Então, se você tem um objeto numa altura maior, este objeto pode cair no chão e fazer mais barulho. Então, quanto maior a altura, maior a energia potencial. Então, a soma de energia cinética mais energia potencial dá a energia total de um sistema. E o que é trabalho? Já que ele está falando aqui que tem condições de efetuar trabalho, não sei o quê, trabalho é um movimento contra uma determinada força. Trabalho é um movimento contra uma determinada força. Toda vez que você empurra um objeto, por exemplo, você está exercendo um trabalho no objeto. Calor. Calor é energia térmica transferida de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, a transferência de energia térmica, ela se dá por uma diferença de temperatura e essa transferência é o que nós chamamos de calor. Eu sei que no dia a dia a gente fala assim, poxa, hoje está muito quente, eu estou com muito calor, cara, eu estou suando aqui. Mas presta atenção, isso é a linguagem coloquial. Na linguagem científica, a gente não sente calor, a gente não tem calor. Calor é fluxo de energia térmica devido a uma diferença de temperatura. E, afinal de contas, o que é temperatura? Só tirar aqui da frente rapidinho. Oh, pronto. Temperatura é a média da energia cinética das partículas que constituem aquele material. Então, se a gente tem maior quantidade de movimento, está mexendo muito, tem maior energia cinética e maior temperatura. Ah, mas as partículas que formam o material movimentam-se bem lentamente. Então a gente tem menor energia cinética, consequentemente, menor temperatura daquele material. Vamos ver aqui só para ver se a gente sintonizou mesmo isso aqui. Rapidola. Olha só. Primeiro, a gente tem aqui um gás contido em um recipiente. Esse recipiente é tampado com um êmbolo basculante. Só que esse êmbolo está encostando num corpo qualquer de que tem uma determinada massa. Só que fazendo o aquecimento, ou seja, estou transferindo energia para dentro desse recipiente, estou aquecendo o gás vai sofrer uma expansão. Quando o gás sofre expansão, ele vai deslocar o êmbolo e, consequentemente, vai deslocar esse corpo aqui que tem essa massa. Nesse caso, a gente está realizando um trabalho. Por que a gente está realizando um trabalho? Porque a gente aplicou uma força no sentido contrário à resistência do material. Beleza? Tranquilo? E olha lá, agora a gente tem aqui dois corpos em contato. Um com temperatura de 80 graus Celsius, outro com temperatura de 30 graus Celsius. Se esses corpos realmente estiverem em contato, vai haver fluxo de energia térmica do corpo mais quente, 80 graus, para o corpo mais frio, 30 graus. Como é que se chama esse fluxo de energia térmica? A gente chama isso de calor. É fluxo de energia devido a uma diferença de temperatura. E finalmente, olha lá essa imagem aqui. Nem dá para ver muito bem, mas eu acho só para ter uma noção rápida. A gente tem aqui moléculas com menor quantidade de movimento, moléculas menos agitadas, portanto, é um corpo mais frio. E agora nós temos moléculas com maior quantidade de movimento, maior energia cinética, moléculas mais agitadas. Aqui a gente tem um corpo quente. Então, temperatura é a medida, o valor médio da energia cinética das partículas daquele material. Então ficou claro isso, né? A gente precisa ter uma noção disso, porque a gente vai trabalhar com medidas de energia. E energia requer uma quantificação. E por falar em medidas de energia, está na hora do exercício. Dá para encarar a parada? Bora ver. Bora ver se dá para encarar essa. Vamos lá, me ajuda. Atenção, valendo. Caraca, as unidades. A gente vai falar portuguesado, tá? Joule, as pessoas costumam falar joule, seria joule, mas vamos falar joule mesmo para todo mundo entender. Kelvin, Pascal e Newton. De novo, Joule, Kelvin, Pascal e Newton pertence ao SI. E o que é SI, gente? Sistema Internacional de Unidades.
Dentre elas, aquela que expressa a magnitude do calor transferido de um corpo a outro é denominada. Vamos lá, fiquem atentos para a gente não errar essa questão, tá? Quando ele fala em magnitude, ele está querendo quantificar. Magnitude é no sentido de maior, menor, mais forte, mais fraco, ele está quantificando. Quando ele falar em calor transferido, vamos lá, o que é calor? É fluxo de energia térmica. Então você tem que sacar aqui qual é a grandeza relacionada à energia. Ele deu Joule, Kelvin, Pascal, Newton. Então vamos lá. Qual dessas aqui se refere à energia? Será que a gente consegue responder? Será que a gente consegue? Vamos ver? Vamos ver. Alguém gostaria de Letra falar? B, Letra B, Kelvin, Kelvin. Alguém gostaria de falar aqui no chat? Vamos lá, Kelvin. Opa, deixa eu ver aqui no chat como é que tá. Rapidinho, ampliando aqui. Vamos lá. Por enquanto já alternativa estão. certa, B de bola. Letra B, Kelvin. Thiago, Karina, mais as pessoas que falaram aqui, bacana. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Vocês precisam ficar muito atentos para um detalhe aqui. Eu vou comentar, fechar aqui o chat, voltar aqui para a minha tela. Olha só, ele está falando para a unidade de medida que expressa a magnitude do calor transferido. Só que calor é energia. Quando a gente fala Kelvin, a gente está falando de temperatura. Isabelle, Joule, é isso, beleza. Olha lá, quando a gente fala em Kelvin, é medida de temperatura. Quando falar em Pascal, é medida de pressão. Quando falar em Newton, medida de força. E quando falar em energia, calor, energia, calor, energia. Quando falar em energia é Joule. Falou em energia é Joule, falou em energia, pode ser joule ou pode ser quilojoules, pode ser caloria ou pode ser quilocaloria, mas medida de energia no sistema internacional é joule. Bacana, galera? Show, né? Caramba, esses detalhes assim são meio pegadinha, mas a gente vai sobreviver, a gente vai avançar. Vamos adiante. Bora falar um pouquinho agora sobre calorimetria, tá? Fiquem atentos. Calorimetria. Só pelo nome já dá para sacar, né? Calor metria, medida, vamos ver. É a medida da quantidade de calor trocada, quantidade trocada, olha lá, trocada, está concordando com a palavra quantidade, é a quantidade de calor trocada durante os fenômenos físicos e ou químicos, com auxílio de um calorímetro. Muito bem, mas o que é calorímetro? Calorímetro é o aparelho usado para medir a temperatura liberada ou absorvida, tanto faz, nas reações químicas, mantendo o calor retido no sistema e evitando trocas térmicas com a vizinhança. Então, se eu quiser aplicar a técnica da calorimetria, eu preciso de um equipamento que seja isolante, mais ou menos como uma garrafa térmica, tá? De uma comparação muito grosseira, como uma garrafa térmica. Mas para eu quantificar isso, eu preciso calcular alguma coisa, né? Vou ter que fazer uma operação matemática. Pode ser simples, mas vou ter que fazer. E a equação fundamental da calorimetria é o que os professores de física costumam falar para vocês. Tem até aqueles. É o que macete, né? Que macete. Como é o que macete? Q é igual a mc delta T. Que macete. Cara, bora entender o que é esse M. M é a massa da substância e a massa é medida em gramas. O que é essa letra C? É o calor específico. E o calor específico, ele pode ser medido em caloria por grama grau Celsius. Pode ser também joule por grama grau Celsius. Normalmente é caloria. Aí olha lá, o delta T. Delta T é a variação de temperatura. Delta T é a variação de temperatura. Bacana. Então, se você precisar calcular a quantidade de calor, é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Aqui é um esquema simplificado do calorímetro. A grosso modo, a gente vai colocar aqui um equipamento que vai medir a variação de temperatura. Esse equipamento permite a adição de substâncias químicas, de soluções aquosas, de água. E quando a gente tampa o calorímetro, ele funciona como se fosse uma garrafa térmica. Então, ele evita as trocas de calor com o meio externo, com a vizinhança. E por falar nisso, bora lembrar?
Tudo aquilo que a gente vai estudar, a gente chama de sistema. Então, o que está dentro do calorímetro aqui, está acontecendo uma reação química. Essa reação química lá dentro do calorímetro eu chamo de sistema. Sistema. E aqui, olha, as paredes do recipiente eu chamo de fronteira. Então, as paredes do calorímetro, é o que eu chamo de fronteira. E tudo que está do lado de fora, mas fica aqui perto da fronteira, eu chamo de vizinhança. O objetivo de fazer a reação dentro do calorímetro é que o calorímetro não vai permitir as trocas de calor com a vizinhança e a gente vai poder quantificar quanto de energia está envolvida naquela reação. Beleza? Vamos lá. Qual é a equação fundamental da calorimetria? Não esquece. É o que macete? Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Agora eu quero ver. Caraca, outra questão. Cara, esse Bechara tá malucaço hoje. Toda hora ele faz o exercício. É isso mesmo. É para treinar mesmo a parada. Vamos lá. Bora ver se a gente se garante. Olha lá. Os trajes de neoprene, ou neoprene, ou neopreno, você pode falar do jeito que você quiser, que é um tecido emborrachado, isolante térmico. Olha lá! Isolante térmico. É mais ou menos como calorímetro. É igual uma garrafa térmica. São utilizados por mergulhadores para que certa quantidade de água seja mantida próxima ao corpo, aprisionada nos espaços vazios, no momento em que o mergulhador entra na água. Essa porção de água em contato com o corpo é por ele aquecida, mantendo assim uma temperatura constante e agradável ao mergulhador. Olha a sacada, né? Olha a sacada. Para não ficar muito frio, ele mergulhando em águas mais profundas, ou dependendo do local do planeta, mesmo em águas rasas, a temperatura é muito baixa. Se você for ao sul do Brasil e procurar o litoral do Paraná, ou de Santa Catarina, ou do Rio Grande do Sul, e você for para praia, mesmo em dias de sol, você vai ver que a água é fria e muito fria. Tem algumas informações aqui. Olha, a densidade da água é 1 kg/litro. Calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Ele deu essa informação para a gente. Suponha, olha lá, olha a situação agora. Suponha que, ao entrar na água, um traje retenha 2,5 litros, 2 litros e meio, 2,5 litros de água inicialmente a 21 graus Celsius. A energia envolvida no processo de aquecimento dessa água até 35 graus Celsius é. Bora lá? Vamos lá? Bora ver se vai dar certo isso. Olha só, vou pegar aqui uma canetinha, só para eu. Deixa eu ver se eu consigo abrir a caneta aqui. Pronto. Só para eu riscar aqui um pouquinho. Olha lá, ele falou o seguinte: primeiro ele deu o calor específico da água e a densidade da água. Essas duas informações são muito importantes. Ele deu aqui o volume da água. E ele falou também que tinha uma temperatura inicial de 21 graus Celsius e uma temperatura final de 35 graus Celsius. Então vamos calcular. A primeira coisa que a gente vai calcular é ΔT. É a variação de temperatura. Vai ficar temperatura final menos temperatura inicial, tá? Temperatura final 35 graus Celsius. Temperatura inicial, 21 graus Celsius. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Vou botar uma cor aqui, rapidinho. Uma cor aqui vermelha, azul. Deixa eu ver um verde, sei lá. Uma cor aqui, um azul. Pronto. Vou botar um azul aqui. Olha só. Temperatura inicial, 35. Temperatura final, 35. Inicial, 21. Variação foi de 14 graus Celsius, tá? Esse é o ΔT. Agora vamos ver. Qual é a massa de água? A massa de água, eu vou achar assim. Eu vou pegar o volume que ele deu de 22,5 litros e vou multiplicar pela densidade. Então vai ficar 2,5 litros vezes 1 kg/litro. Aí eu vou simplificar aqui, olha. Litro com litro. Pronto, tá? Acabei de simplificar, galera. Acabei de simplificar, cortei litro com litro. Aí, fazendo isso, a gente tem 2,5 quilogramas. Por quê?
cortei litro, ficou 2,5 vezes 1, 2,5. Só que 2,5 quilogramas é a mesma coisa que 2.500 gramas. 2,5 quilogramas é a mesma coisa que 2.500 gramas. Agora, manda aí para mim. Qual é a equação fundamental da calorimetria? É o que macete. Quantidade de calor é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então vamos lá, rapidinho. Bora ver se isso vai dar certo. A gente tem aqui a massa, 2.500 gramas. A gente achou bem aqui, ó. Então coloquei aqui 2.500 gramas. O C é o calor específico, que ele deu 1 caloria por grama grau Celsius. Eu multipliquei por 1 caloria sobre grama grau Celsius. Vezes delta T, gente, delta T, eu calculei bem aqui, 14 graus Celsius. Aí, fazendo essa multiplicação, eu vou cortar ou simplificar grama com grama. Vou simplificar graus Celsius com graus Celsius. Só vai sobrar caloria. Bacana? Só vai sobrar caloria. 2.500 vezes 14 dá 35.000 calorias. Mas 35.000 calorias é a mesma coisa que 35 quilocalorias. 35 Alternativa certa, letra B. Exatamente, Noemi, show de bola. Alternativa correta, letra B de boa prova. Gente, dá para sobreviver de boa esse papo aqui. Essa questão aqui não é tão fácil, mas dá para levar, não dá? Isabelle, show, bacana, legal. Qualquer coisa vocês mandem uma reaçãozinha aí, tá? Que na reação eu consigo ver passando aqui na tela. Aí, isso, Thierry, Guilherme, show de bola. Valeu, galera. E aí eu não preciso ir lá na mensagem, não perco tanto tempo e a gente vai avançando. Me ajuda aí, sem medinhos agora, sem medinhos. Vamos botar aqui, tirar essa caneta aqui um instantinho, botar aquele apontador laser. Pronto. Agora, aqui, voltou o laser. Eu quero sacar o que é energia interna, representada pela letra U, tá? De under, no sentido de interior, inferior, sub, tá? Energia dentro, energia interna, energia under. Vamos ver, rapidão. Olha só. Energia interna é a energia total das partículas que compõem o sistema. Lembrando, tudo aquilo que eu vou analisar é o sistema. Por exemplo, se eu pegar esse copinho aqui, esse frasquinho com água, copinho não, garrafinha. Vamos imaginar que eu estou analisando a água que está contida aqui dentro, tá bom? Eu estou analisando a água. Então, a água que eu quero estudar é o sistema. A água é o sistema. A garrafinha é a fronteira, porque a garrafinha isolou a água para a água não vir para cá para fora. E tudo que está aqui do lado de fora é a vizinhança. O meio externo próximo à fronteira, a gente chama de vizinhança, tá bom? Então, quando eu me referi à energia interna, é a energia das moléculas, das partículas que compõem o sistema. A energia total é a soma de energia cinética mais energia potencial para a maioria dos casos, tá? Mas vamos lá. A energia interna é uma função de estado e depende da variação de temperatura. O que significa função de estado? Depende do estado do material. Depende da temperatura, depende se ele é sólido, se ele é líquido, se ele é gasoso, se ele está num ambiente mais quente, num ambiente mais frio. Então, a energia contida no sistema, que eu chamo de energia interna, depende de algumas características. Uma delas é a temperatura. Bacana, tá? Então, vamos ver. Existem reações que liberam energia, e eu chamo isso de reação exotérmica. Já falamos, mas vou repetir. Quando a gente falar de reação exotérmica, ela vai ser exotérmica, por quê? Porque a energia interna total dos reagentes é maior do que a energia interna total dos produtos que são formados naquela reação. Ora, se a energia final é menor, então uma certa quantidade de energia tem que ser liberada. Essa imagem, retirada do livro que a gente usa como texto no projeto. Esse livro está em PDF no Classroom. Vocês podem baixar para vocês, tá? Ele é do ano de 2004, portanto, tem 20 anos. Ele é de domínio público, a gente pode utilizar. E apesar de ter 20 anos, ele é muito atualizado. Vocês vão gostar desse livro. Então, nesse livro, tem lá a seguinte imagem: energia dos reagentes antes da reação. Antes da reação é representada por essa coluna aqui grandona. Bacana.
Aí depois que forma os produtos, a energia dos produtos é representada por essa coluna aqui, que é pouco mais da metade da coluna inicial. Então, esse fragmento de energia, ele foi liberado. Então, para a reação ser do tipo exotérmica e poder liberar energia, quer dizer que a energia dos reagentes é bem maior que a energia dos produtos. Por isso que o processo é uma reação exotérmica. E aqui do lado, eu vou mudar minha imagem para cá. Isso, olha lá. Agora eu estou me referindo a uma reação endotérmica, aquela que absorve calor, absorve energia térmica. A energia interna total dos reagentes é menor que a energia interna total dos produtos que são formados. Portanto, tem que absorver energia. Olha para essa imagem, bem aqui, ó. Antes da reação, essa coluna aqui, ela corresponde à energia dos reagentes. A coluna final aqui do lado direito corresponde à energia dos produtos. Então fica ligado. Se a energia dos produtos é bem maior que a energia do que tinha no início, dos reagentes, quer dizer que a gente precisa absorver energia. E a gente tem um processo do tipo endotérmico. Então a energia interna do sistema ajuda a gente a identificar se a reação ela é do tipo exotérmica, que libera calor, ou é do tipo endotérmica, que absorve calor. Muito bem. Avançando aqui um pouquinho, ainda no contexto de energia interna. A variação da energia interna, ó, se a energia interna é chamada de U, letra U, a variação dessa energia interna é delta U. Então você estava falando agora da energia interna. Agora eu estou falando da variação da energia interna. Então vou usar delta U, variação da energia interna. Pode ser calculada de algumas maneiras. Eu vou mostrar duas aqui que são mais relevantes para o nosso estudo, tá? Variação de energia interna é energia final menos energia inicial. Isso aqui é o basicão, tá? Variação de qualquer coisa é a coisa final menos a coisa inicial. Esse é o basicão, é isso. Mas a variação da energia interna também está relacionada com a quantidade de calor. Então, olha lá, a quantidade de calor que um sistema pode absorver ou liberar vai ser a soma da energia interna mais o trabalho realizado. E o trabalho pode ser pressão vezes variação de volume. De novo, a quantidade de calor é a soma da variação da energia interna vezes pressão multiplicado vezes não, desculpa, mais variação da energia interna mais pressão multiplicado por variação de volume, tá? Então, se você precisar calcular o Q, você usa essa fórmula direta. Se precisar calcular o ΔU, passa o P ΔV para o outro membro subtraindo. Se precisar calcular o P, passa dividindo. A gente consegue calcular qualquer desses parâmetros aqui. Agora, fiquem ligados para um detalhe importante. Uma observação. Baixa aqui um pouquinho. No caso de um gás ideal, a energia interna depende exclusivamente da energia cinética. Mas, professor, o senhor falou ainda agorinha que a energia interna é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Só que quando a gente tem um gás ideal, uma molécula de gás ideal não atrai a outra molécula de gás ideal. Então não há energia potencial entre as moléculas. Portanto, em se tratando de um gás ideal, a energia interna depende somente da energia cinética. Professor, como é que a gente calcula a energia cinética dessas moléculas? Bom, a energia cinética vai depender do movimento de translação da molécula. Sabe aquele movimento de translação? Parece o movimento que a Terra desenvolve, né, ao redor do Sol, ou que a Lua também desenvolve ao redor da Terra. Então, esse é o movimento de translação das moléculas. Pode ser o movimento de rotação, quando a molécula fica girando em torno do próprio eixo, como se fosse a hélice de um ventilador, ou também pode ser pelo movimento de vibração molecular. Essa vibração está relacionada às ligações químicas que podem ser estiradas ou comprimidas, estiradas ou comprimidas. Então, a energia cinética para um gás ideal depende apenas da própria molécula. Lembrando que está relacionado ao movimento de translação, de rotação e de vibração. E se você precisar calcular, olha só, subindo aqui um pouquinho. Se você precisar calcular a variação de energia interna
toda vez que tiver um gás ideal monoatômico em um sistema adiabático, gente, sistema adiabático é aquele calorímetro, tá? É que não troca calor, tipo a garrafa térmica, não permite as trocas de calor. Se esse sistema for adiabático, aí a gente vai pensar assim: a molécula é formada de um gás ideal, e esse gás é monoatômico. Esse átomo, monoatômico é um átomo, ele pode fazer o movimento de rotação no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Então, ele tem possibilidade de girar no sentido horário ou girar no sentido anti-horário. Então, qual a probabilidade do átomo girar? 50% para o sentido horário e 50% para o sentido anti-horário. E 50% é metade. Então, olha lá, a energia vai ser metade, possibilidade 1, metade no eixo X. Possibilidade 2, metade no eixo Y. E possibilidade 3, metade no eixo Z. Então a gente tem aqui X, Y, Z. Meio, meio, meio. Meio mais meio mais meio é 1,5. E 1,5 é 3 sobre 2. Então a gente vai ter 3 sobre 2 vezes a quantidade de moléculas por essa constante aqui, R delta T. Então, se você estiver fazendo uma prova de Olimpíada, uma prova um pouquinho mais pesada, e ele falar que ele quer a variação da energia interna num gás ideal monoatômico em um sistema adiabático, aí você usa essa fórmula aqui embaixo, tá? Se não for essa condição de sistema adiabático e gás ideal monoatômico, a gente usa uma dessas duas relações aqui em cima. De novo, aqui embaixo é a observação, só serve para gás ideal monoatômico em sistema adiabático. Professor, isso pode cair na prova da Olimpíada? Pode. O cara que prepara a prova sabe disso? Sabe. Ele pode cobrar da gente? Pode. E a gente vai acertar. Vamos lá? Vamos ver. Bora treinar. Dá para encarar a parada? Dá para encarar? Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue encarar isso aqui. 8 horas dá tempo ainda. Vamos lá. Rapidola. Olha só. Vamos ver se a gente se garante aqui. Um sistema com um volume de 25 litros absorve exatamente 1 kJ de calor, expandindo-se para um volume de 28,95 litros contra uma pressão constante de 1 atm. Como ele não falou que é o gás ideal no sistema adiabático, se ele não falou isso, eu uso a expressão geral, tá? Quantidade de calor é igual à variação de energia interna mais P delta V. Eu uso essa relação. Ele quer saber quanto é a variação da energia interna em quilojoules. Bora lá? Vamos lá. Primeiro, deixa eu pegar aqui a canetinha de novo. Deixa eu pegar a canetinha de novo aqui. Pronto. Ele está dizendo que tem aqui, olha só, 25 litros. E que o volume final foi de 28,95 litros. Ele deu a conversão de pressão, deu a conversão de volume e deu para a gente a relação que quando a gente pega Pascal, que é pressão, e multiplica por metro cúbico, que é volume, a resposta sai em joules. E joules a gente já sabe que é energia. A gente até fez uma questão. E ele falou que a energia, que é a quantidade de calor, é 1 kJ. Ele quer saber ΔU. Então vamos avançar. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular o ΔV, variação de volume. Volume final menos volume inicial. 28,95 menos 25. Então o volume, a variação de volume é 3,95. Mas não esquece que 1 litro é igual a 10 a menos 3 metro cúbico. 1 litro é 10 a menos 3 metro cúbico. Então, no lugar de escrever litro, eu escrevo 10 a menos 3 metro cúbico. Então, acabei de achar o ΔV, que estava em litro, e eu já transformei em metro cúbico. Estava em litro, eu já transformei em metro cúbico. Agora, vamos para a equação que serve para calcular a variação da energia interna. Vamos lá. Quantidade de calor é igual a ΔU mais P ΔV. Não esquece disso. Quantidade de calor é ΔU mais P ΔV. Só que o que eu quero calcular hoje é o ΔU. Então, vou pegar esse P ΔV, vou passar para o outro membro com um sinal negativo. Bacana?
Então ficou assim, olha, ΔU é igual a quantidade de calor menos P ΔV. Mas a quantidade de calor ele deu, que é de 1 kJ. P, ele deu, que é 1 atm ou 101.325 Pascal. E o ΔV a gente acabou de calcular aqui do lado. Então, bora substituir. Olha lá, deixa eu tirar essa câmerazinha para cá para cima. Pronto. ΔU vai ser Q, 1 kJ. P, pressão, 101.325 Pascal. Porque ele já deu bem aqui, olha. Ele já me falou. 1 atm, ele tinha falado aqui, ó. 1 atm, tá? Ele falou que era 1 atm. E 1 atm vale 101.325 Pascal. Vezes ΔV, variação de volume, é 3,95, 10 a menos 3 metro cúbico. O que eu não posso esquecer é que se eu pegar Pascal e multiplicar por metro cúbico, olha aqui, Pascal por metro cúbico vai dar joule. Olha só, vai sair em joule a resposta. E aí eu tenho isso aqui, gente. Eu tenho isso aqui, olha. 1 e aqui 101.325 vezes 3,95. Bom, se aqui fosse 100 mil e aqui fosse 4, porque 101 é quase 100, 395 é quase 4. Então, se fosse 100 vezes 4, daria 400. 400 mil. Só que 10 a menos 3 é dividir por 1.000. Então, deu 400. Então, 101.325 vezes 3,95, 10 a menos 3 dá 400. Só que esse 400 está em joule. Eu vou transformar isso aqui em quilojoule. Bacana. Então, ficou assim, olha. 1 kJ menos 400 mil joules é 0,4 kJ. Caraca, moleque! Alternativa C, alternativa certa, letra C, de casa. Exatamente, Noemi, exatamente. Olha só, era 1 kJ menos 0,4, nós acabamos de achar 0,6 kJ, letra C, de classificado. Caraca, velho, aqui não tem erro, tá? Aqui a gente vai arrebentar. O cara da Olimpíada, o cara do Enem, o cara do colégio, o cara do vestibular. Os caras podem mandar a questão que eles quiserem. A gente vai destruir essa parada. Ninguém segura a gente. Bora avançar, bora avançar. Olha só, rapidinho. Agora, bora falar rapidinho o que significa entalpia. Vou pegar o apontador laser de novo. Entalpia, representada pela letra H, e variação de entalpia, representada por ΔH. Entalpia do sistema H. A energia, quando ela é medida na pressão constante, a gente vai chamar de entalpia. Pronto, é isso. A entalpia é como se fosse um codinome da energia toda vez que a pressão é constante. Então vamos lá. Entalpia do sistema H é a energia total armazenada no sistema a pressão constante. Nesse caso, a energia trocada na forma de calor será igual à variação de entalpia. Opa, peraí. Entalpia é a energia quando a pressão é constante, tá? Então, se a pressão estiver constante, pressão não está variando. Pressão constante, a quantidade total de calor, aquele Q do que macete, quantidade total de calor é igual ao ΔH, que é a variação de entalpia. Bacana? Olha lá, variação de entalpia, ΔH ou calor de reação. Variação de entalpia ou calor de reação é a quantidade de calor que pode ser liberado ou absorvido numa transformação, desde que ela pode ser física ou química, desde que a transformação esteja ocorrendo na pressão constante. Fala para mim, o que é entalpia? É o apelido da energia quando a pressão é constante. Então, se tiver ocorrendo uma transformação na pressão constante, você precisar calcular a variação, você chama isso de ΔH. E esse ΔH é igual ao próprio calor de reação. Então, eu chamo variação de entalpia ou calor de reação. Show, né? Bacana. Agora, vamos ver um detalhe aqui, umas informações. Uma reação química, né, em que os reagentes são transformados em produtos, é representada por uma equação química da seguinte maneira. Você coloca os reagentes do lado esquerdo, coloca uma setinha para indicar o sentido da reação e os produtos a gente coloca do lado direito. Então, toda vez que eu for
representar uma reação química, eu escrevo uma equação química. E a equação é reagentes formando produto. Então, a gente tem reagentes no início, formando produto no final. Ora, para calcular a variação de entalpia, você sempre vai pegar final menos inicial. Então, variação de entalpia seria entalpia do final menos entalpia do início. Mas o que é o final da reação química? É o produto. O que é o início da reação química? Reagente. Então, quando você for calcular a variação de entalpia para uma reação química, vai ficar assim: ΔH, variação de entalpia, é igual a entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Olha como é legal. H dos produtos menos H dos reagentes. Porque no início tem reagente e no final tem produto. Beleza isso? Só que tem um detalhe. Eu não posso esquecer que tem reações que absorvem calor, que são chamadas de endotérmicas, e tem outras que liberam, que são chamadas de exotérmicas. Então vamos ficar ligados. Reações exotérmicas. A energia é liberada do sistema para o ambiente na forma de calor. A variação de entalpia vai ter um sinal negativo. Olha lá. Está aqui aquela garrafinha de novo, tá? De novo a garrafinha. E aqui eu estou analisando o que está aqui dentro. Então, o que está aqui dentro, essa água ou qualquer solução química, qualquer solução aquosa que eu vou analisar aqui dentro, eu chamo de sistema. Se aqui dentro ocorre uma reação química que libera calor, você vai chamar de reação exotérmica e o calor vai ser liberado do sistema para a vizinhança. Do sistema para a vizinhança. Para indicar que a reação é exotérmica, a gente coloca o ΔH com sinal negativo. Esse negativo é para indicar que está saindo calor, saindo. Não existe energia negativa, pelo amor de Deus. Aqui, a energia é sempre positiva. E o professor, o que é esse menos? O menos é a variação da entalpia. Esse menos é só para dizer que o calor foi liberado. O calor é liberado do sistema para o meio externo. Então, olha só essa reação química. 2 mols de carbono no estado sólido. Esse carbono aqui pode ser carvão, por exemplo. Pode ser grafite. Carbono no estado sólido. Vai reagir com 3 mols de hidrogênio gasoso mais metade de um mol, meio mol, de oxigênio gasoso. Vai formar o etanol, que é o C2H5OH. É aquele álcool do álcool em gel. E a variação de entalpia é de menos 276 joules. Quer dizer que houve liberação de 276 joules de onde para onde? Do sistema para o meio externo. Não é liberação do reagente para o produto e nem do produto para o reagente, porque tanto reagente quanto produto estão contidos no sistema. Então, se a reação é exotérmica, o calor foi liberado do sistema para a vizinhança, para o meio externo. Mas às vezes a gente vai encontrar reações endotérmicas. Mas, professor, o que é uma reação endotérmica? É aquela que absorve energia do ambiente para o sistema. Agora a energia está aqui fora e vai entrar no sistema. E o ΔH? O ΔH agora vai ter sinal positivo. Professor, por que sinal positivo? É para indicar que o calor entrou no sistema. Então, olha só. Aqui nós temos 1 mol de óxido de ferro 3, também chamado de hematita, reagindo com 3 mols de hidrogênio, formando 3 mols de água líquida e 2 mols de ferro sólido, ferro sozinho, sem estar combinado com oxigênio, somente o ferro. Nesse caso, a variação de entalpia é de mais 12 kJ. Perceba que a primeira era joules, somente joules, aqui é quilojoules. Então, aqui embaixo, a segunda reação vale 12.000 joules, tá? 12 quilojoules vale 12.000 joules. Mas o fato é que o sinal é positivo. Se o sinal é positivo, é sinal que o calor entrou. Entrou. Se entrou energia, nós temos uma reação endotérmica. Bora lá? De novo, essa imagem que a gente viu no início. Quando o calor é transferido do sistema para o meio externo, reação exotérmica, o ΔH tem sinal negativo, para dizer que o calor saiu. Quando a energia é transferida do meio externo para o sistema, a reação é endotérmica e o ΔH é positivo. ΔH negativo, calor saindo. ΔH positivo, calor entrando. Calor entrando. E se a gente for analisar o gráfico?
Olha só, para uma reação exotérmica que libera calor, a energia do reagente é maior que a energia do produto. A energia do reagente é maior que a energia do produto. É sinal que o calor foi liberado. Caraca! Então esse ΔH vai indicar uma diminuição? Tem que ser negativo mesmo. Negativo porque está diminuindo. Legal, né? Negativo está diminuindo. Aqui do outro lado. Aqui da direita, nós temos uma reação endotérmica. O calor agora vai ser absorvido. O reagente tinha menor energia, o produto tem maior energia. A variação de entalpia, o ΔH, vai indicar aumento, então é sinal positivo. E o calor foi absorvido. Então não erro nunca mais. Calor liberado, reação exotérmica, ΔH negativo. Calor absorvido, reação endotérmica e ΔH positivo. Endo, positivo. Aí, exo, negativo. Belezinha? Tranquilaço? Dá para avançar um pouquinho? Vamos lá? Para a gente poder calcular também a variação de entalpia, às vezes a gente precisa sacar o estado padrão, que é representado por esse zerinho sobrescrito. E o que significa o estado padrão? É uma convenção que os cientistas adotaram, em que, quando você tiver uma substância na sua forma mais estável, na pressão de uma atmosfera e na temperatura de 25 graus Celsius, esse sistema estará no estado padrão. E a gente vai dizer que a energia nesse momento vai ser uma entalpia padrão, porque a pressão é de 1 atm, temperatura de 25 graus Celsius. Esse é o nosso padrão, é a nossa referência, tá? Quando você, por que isso é importante, professor? Porque isso aqui influencia no cálculo da variação de entalpia. Porque quando você tiver uma substância simples, na forma alotrópica de maior estabilidade, a variação de entalpia vai ser igual a zero. E eu coloquei aqui para gente uma tabelinha com as substâncias que têm essa entalpia zero. Olha lá, o gás oxigênio, fórmula O2, é o alótropo mais estável. O ozônio, que é menos comum, é o que nos protege do excesso de raios ultravioleta do Sol, é o menos estável. Então, a forma mais estável tem entalpia de formação igual a zero. Zero. Toda vez que tiver substância simples, na forma mais estável, a entalpia é zero. Na forma de menor estabilidade, a entalpia é diferente de zero. Beleza? Depois você olha com mais calma essa tabelinha, tá? É só para você saber que existem esses valores. Mas vamos lá. Dá para encarar a parada agora? Bora tentar? Dá para encarar? Mais uma, antes de acabar, deixa eu ver quantos minutos. Cara, 5 minutos para fazer essa questão aqui. Antes de acabar. Vamos lá, rapidão. Considere o gráfico abaixo da reação representada pela equação química. Quando você representa a reação, você escreve uma equação química. Não esquece disso. Quem está do lado esquerdo é o início, são os reagentes. Aí tem a setinha indicando o sentido. Quem está do lado direito está no final, são os produtos. Então, aqui 1 mol de gás N2 reage com 3 mols de gás H2 para formar 2 mols do gás amônia. NH3 é o gás amônia. Olha só o comportamento do gráfico. No início, a gente tem aqui entalpia zero. Engraçado. Por que a entalpia do início é zero? Hein? Tem duas substâncias aqui, ó. N2 é substância simples. H2 também é substância simples. Substância simples no estado padrão, entalpia de formação é zero. Substância simples, energia na origem é zero. Então vai sair do ponto zero, tá? Sair do zero. Porque são substâncias simples. Aí vai passar por um morro de energia e vai chegar aqui no estágio final. Só que o estágio final tem 2 mols de NH3. NH3 não é substância simples. Se não é, não é zero valor. Olha só, a energia no início era zero, até chegou num topo aqui de mais 80, mas isso aqui foi no meio do caminho. No finalzão mesmo, no finalzão, quando gerou, chegou, acabou, está em menos 22. Então a energia diminuiu de 0 para menos 22, tá? A energia diminuiu, fiquem atentos. Olha só agora o papo dos caras aqui. Relativo ao gráfico envolvendo essa reação e suas informações, são feitas as seguintes afirmações. Deixa eu pegar a canetinha aqui de novo. Vou pegar a canetinha, botar na cor vermelha aqui. Pegar a canetinha, pronto. Olha só.
O valor da. Opa, não pegou a caneta aqui, não pegou a caneta agora. O valor da energia envolvida por um mol de NH3 é de 22 quilocaloria. Falso! Falso! Mas, professor, aqui está marcando, olha, 22. Eu sei, mas aqui tem 2 mols. E aqui ele falou por um mol. Então, por um mol seria 11. Galera, por um mol seria 11, não 22. Então, o item 1 está errado. O valor da energia dos reagentes é maior que dos produtos. É, porque reagente zero, produto menos 22, zero é maior. Então, o item 2, legal, correto. Item 3, o processo que envolve a reação N2 mais 3H2 formando de 2GNH3 é égua, cara, fiquem ligados. O reagente tinha mais energia que o produto. Portanto, aqui houve uma diminuição de energia. Logo, não é endo, é exo. Exo. Esse item está errado. Então, item correto, apenas o item 2. Caraca, Alternativa D de Deus. letra D de Deus, letra D de determinação, letra D de disposição, letra D de detonação nas provas. Vocês vão arrasar muito, muito. Valeu, galera. Tranquilo, estamos chegando ao final de mais uma aula do projeto de extensão Segunda Química. Lembrando que isso aqui é relacionado à termoquímica, Professor, por isso eu botei um resumão para vocês, tá? Bacana?